europeus foram às urnas e um novo parlamento europeu foi eleito. A direita venceu. Mas afinal de contas, qual direita venceu essas eleições? E o terremoto político na França, o resultado foi catastrófico para Emmanuel Macron, tanto que ele teve que dissolver o parlamento francês. Mas o que tem a ver o parlamento da França com as eleições para o parlamento europeu? Tudo isso e muito mais neste raio-x das eleições do Parlamento Europeu, que aconteceu no último domingo, dia 9. Então não saia daí, que você vai entender tudo o que aconteceu e principalmente quais são as consequências desse dia histórico. Passadas algumas horas da eleição do Parlamento Europeu do último domingo, dia 9, podemos definir que os partidos de direita foram muito bem, vencendo principalmente nos países mais importantes da União Europeia, Itália, Alemanha e França. Mas também precisamos fazer uma análise mais profunda. Afinal de contas, pautas revolucionárias foram derrotadas nestas eleições europeias. Os eleitores refutaram e rejeitaram muitas dessas pautas. Também precisamos destacar aqui, e vou começar por eles, por um grupo muito específico, uma categoria muito específica que talvez tenha sido a grande vencedora dessas eleições. Obviamente que eu estou falando dos agricultores europeus. Se existe um grupo que pode comemorar e muito o resultado das eleições do último domingo, são eles. Vamos lembrar que no início do ano de 2024, várias manifestações, que inclusive duraram vários dias, não manifestação de um dia, uma tarde, aconteceram por toda a Europa envolvendo os agricultores. Alemanha, Polônia, Portugal, Espanha, Itália, França, Bélgica, entre outros países. A demanda era uma flexibilização nas regras ambientais da Comissão Europeia. E nestas eleições, partidos e políticos que apoiavam, digamos assim, uma agenda radical ambientalista foram derrotados nestas eleições. É importante destacar que muitas dessas regras interferiam no dia a dia do trabalho no setor agrícola na Europa. Inclusive, em alguns casos, poderiam até interferir no direito à propriedade privada. Os agricultores se organizaram e conseguiram obter um ótimo resultado, mesmo sem ter criado um partido político específico para esta causa. Eles conseguiram derrotar os partidos que apoiavam então essa causa ambientalista radical. Se existe uma cor que define a derrota nessas eleições do Parlamento Europeu, com certeza ela é verde. Agora, na Itália, nós temos um ditado que diz o seguinte: quem vence, comemora. Quem perde, tem que explicar. E quem está comemorando, e muito, é Giorgia Meloni, que conseguiu um feito muito raro na política italiana. Ela melhorou a performance eleitoral dela em relação às eleições que levaram ela a assumir o cargo de primeiro-ministro na Itália. E essa votação é muito importante, porque na atual configuração do Parlamento Europeu, agora depois das eleições, o voto dos parlamentares do bloco de Giorgia Meloni pode ser decisivo em muitas pautas. Teremos vários embates entre o partido de Marine Le Pen, vencedor na França, e nós já vamos falar dele, assim como também do bloco de Ursula von der Leyen, que deve continuar como presidente da Comissão Europeia. E quem pode fazer justamente esta balança é Giorgia Meloni. Ela não perdeu tempo. As pautas mais caras neste momento que ela defende são simples. A defesa dos valores da Europa. Ela mesma disse que vai defender a Europa contra a islamização. Ela disse isso alguns dias antes da campanha, e de que, portanto, então, uma das principais pautas é a questão da imigração, que muitas vezes acontece de forma descontrolada e que está tomando conta do debate político europeu. Ursula von der Leyen terá que fazer concessões nesse sentido, o que pode ser soar como música para os ouvidos de Marine Le Pen. Mas, antes de contar com o apoio de Giorgia Meloni, Marine Le Pen também terá que ser mais flexível na questão da Ucrânia. Giorgia Meloni deixou isso bem claro, que a questão da Ucrânia é uma questão importante e que, embora no passado Marine Le Pen tenha demonstrado, digamos, um lado mais pró-Rússia, mais pró-putinista ou anti-Ucrânia, coloque da maneira que a gente observar melhor, coloque da maneira que se encaixar melhor, ela terá também que fazer concessões para conseguir esses votos de Giorgia Meloni. Com certeza, a Meloni, que já estava em um patamar muito importante na
União Europeia, na Europa, na política europeia como um todo, sai ainda mais reforçada dessas eleições. Saindo do lado vencedor, precisamos falar do lado perdedor. Emmanuel Macron sofreu uma derrota acachapante nessas eleições. O seu partido ficou em segundo, mas um detalhe aqui, uma informação muito importante da França. O partido de Marine Le Pen, que chegou em primeiro, teve mais votos que a soma dos partidos que chegaram em segundo e em terceiro lá na França, o Partido Socialista e o partido de Emmanuel Macron, o que soou um alarme em uma eventual eleição para presidente. Caso esse fenômeno se repita, Marine Le Pen teria grandes chances, aí sim, de vencer as eleições para presidente. Então, por que Emmanuel Macron convocou eleições para a Assembleia Nacional da França? Isso é o que nós vamos entender agora. Mas antes, um recado muito importante. A sua contribuição é extremamente necessária para a manutenção do trabalho do PHVox, para a produção de conteúdo de qualidade, análises, artigos, inclusive livros. As maneiras de contribuir são inúmeras. A mais simples e direta, através do Pix. Mas você pode contribuir também através da livraria PHVox, que ajuda indiretamente a editora PHVox, além da lojinha PHVox, onde você pode comprar camisetas com as frases icônicas aqui do PHVox, tá certo? Saiba que a sua contribuição realmente é muito importante para a manutenção deste trabalho. Desde já, muito obrigado. Precisamos entender que essas eleições do Parlamento Europeu também funcionaram como uma espécie de termômetro para medir o humor dos eleitores na Europa como um todo. E os números que vêm da França não são nada bons para Emmanuel Macron. Para se ter uma ideia, o partido de Marine Le Pen obteve mais votos que a soma dos partidos que chegaram em segundo, justamente o partido do Macron, e em terceiro o Partido Socialista. A soma desses dois, do segundo e do terceiro colocado, não ultrapassam a votação de Marine Le Pen, o que também, em perspectiva, pode deixar ela muito otimista, com chances reais, aí sim, de no futuro, ela vencer as eleições presidenciais. Diante deste cenário, Emmanuel Macron não tinha outra opção a não ser convocar as eleições antecipadas para a Assembleia Nacional. Acreditem, Emmanuel Macron não fez isso com bom gosto. Vale lembrar que este mesmo parlamento francês, que foi dissolvido depois das eleições do Parlamento Europeu, foi o parlamento que aprovou, por exemplo, o direito ao aborto na Constituição francesa e outras pautas patrocinadas por Emmanuel Macron. Mas o que se viu nas urnas foi uma rejeição ao que está aí, a essas pautas. Então, diante desse cenário, com 14, 15% do seu lado, Emmanuel Macron foi constrangido a ter que substituir o parlamento, melhor dizendo, convocar eleições, dissolver o parlamento atual e convocar eleições. O líder do partido vencedor da França fez esse pedido no discurso de vitória no domingo à noite. Obviamente que agora Macron apostou suas fichas nessas eleições. Se o resultado for o mesmo, lembrando que são eleições em 2 turnos, 30 de junho e 7 de julho, que devem acontecer as eleições do parlamento francês, mas se o resultado for parecido com os das eleições do parlamento europeu, não podemos excluir até a possibilidade de que Macron venha a renunciar ao cargo de presidente. Essa possibilidade é remota, mas existe. Já a Marine Le Pen, daqui para frente, só tem a perder. Afinal de contas, ela obteve uma votação histórica. E agora, uma vez lá, com uma representação tão grande no Parlamento Europeu, qual será a posição dela em relação à Ucrânia? Ela vai continuar com uma narrativa de que é preciso parar de enviar armas, por exemplo, para a Ucrânia e sentar à mesa de negociação com Putin? Isso nós só vamos descobrir uma vez que este Parlamento Europeu for instalado. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, com exclusividade para o PHVox, e este foi o raio-x das eleições do Parlamento Europeu. Muito obrigado pela audiência. E qual será a palavra-chave de hoje, do vídeo de hoje? Bom, você vai comentar, escrever essa palavra aí nos comentários, a palavra que eu vou revelar já já, e vai em troca ganhar um like do PHVox. Em compensação, você ajuda no engajamento deste vídeo. Como a Giorgia Meloni, talvez dos atores políticos, tenha sido a grande vencedora dessas eleições, então a palavra-chave de hoje é Mamma Mia, tá certo? Escreva aí nos comentários Mamma Mia e ajude no engajamento deste vídeo, tá certo? Muito obrigado mais uma vez pelo carinho da audiência.